primeiro item que eu queria deixar claro para vocês é em relação ao contratempo que a gente teve com a lei de diretrizes orçamentárias. Tá? A proposta inicial do Poder Executivo possuía algumas alterações que reduziam substancialmente o nosso repasse do duodécimo. Tinham algumas alterações de palavras que impactavam em 130 milhões de reduções, tinham itens que reduziam a base de cálculo e, em consequência, reduziriam o montante desse repasse. Após insistentes negociações na Assembleia Legislativa, o próprio Executivo encaminhou um ofício corrigindo o texto da LDO. Logo, a gente não teve essa redução que era o risco que a gente tinha com o texto da proposta original. Então, esse trabalho começou em abril desse ano e finaliza agora no dia 31 de agosto, quando a gente encaminha a proposta para consolidar com os demais poderes. Um primeiro item que eu gostaria de apresentar aqui é em relação à Previdência, aos recursos da Previdência para 2019. Como vocês podem ver no slide que apresento, o montante das receitas que a gente vai oferir lá no IPREV somam em 377 milhões 900 mil 353 reais. Como serão destinados esses recursos? 271 milhões e 500 mil para aposentadorias, ou seja, 72%, 68,9 milhões para pensionistas e para a reserva 36,5 milhões. Com relação a essa reserva que eu apresento para vocês, é o excedente entre as despesas que a gente vai incorrer na Previdência e as receitas que a gente vai oferir nela. É certo que as despesas foram superestimadas, então é bem provável que a nossa receita seja superior a nossa reserva seja superior ao que está apresentado nesse gráfico. E essa reserva vai se somar com o superávit previsto para este ano. A nossa expectativa é que até 2019 a gente atinja 300 milhões nesses recursos da Previdência. Com relação às receitas do Poder Judiciário, temos que 82% são compostas pelos recursos do duodécimo, da fonte de recursos do duodécimo. 9% do FRJ, e aqui eu separo do FRJ os recursos também do selo, que é 53 milhões, né? Então, nós temos que são 3% das receitas que serão oferidas pelo Poder Judiciário, relativa ao selo de fiscalização, e por fim 6% com relação às receitas do Cidejude. Nesse próximo slide a gente apresenta o nosso orçamento por unidade gestora. No documento que encaminha anexo a Vossas Excelências, constam as subações relacionadas a cada uma dessas unidades gestoras. A gente pode observar que 84% desses recursos estão alocados à diretoria de gestão de pessoas e estão relacionados a despesas com o pessoal, entre outras despesas menores, né? Com relação às despesas da DTI, 99,8 milhões, engenharia e arquitetura, 73 milhões. No documento anexo a gente consegue observar quais são as construções, ampliações e reformas que estão previstas no orçamento. E aqui eu volto a dizer que o orçamento é uma consolidação da proposta de cada uma dessas áreas. Então, a proposta foi feita com base em estudo e dentro do planejamento da administração. Seguindo, nós temos aqui o orçamento do selo de fiscalização, onde ele é composto por uma despesa de 53,7 milhões, e a gente observou uma grande variação das despesas de ressarcimento de atos gratuitos, que em 2015 ela variou 35%, 2016 16% e 2017 37%. Todavia esse cenário ele aparentemente está superado
tendo em vista que no primeiro semestre de 2018 essa despesa variou apenas 2,8% em comparação ao primeiro semestre de 2017. Então mostra que essa aceleração no crescimento dessa despesa talvez tenha sido sanada. Essa análise também, eu encaminhei um parecer da Diretoria de Orçamento e Finanças para o Conselho da Magistratura para decisão se aumenta ou não o valor do selo. E a opinião da DOF e do Conselho do FRJ era para manter o atual valor, que seriam suficientes para cobrir as despesas. Com relação ao orçamento do FRJ, a gente observa que 62 milhões estão alocados para contrato de terceirização de mão de obra, 59 milhões relacionados à infraestrutura e apoio às unidades, e aqui a gente insere as despesas com energia elétrica, as despesas com correio, que representam um grande montante nessa despesa. Estagiários com 39 milhões, que no orçamento deste ano, em princípio, ele estava alocado à fonte de recursos do Cidejude, passamos a inserir na fonte de recursos do FRJ por conta da queda da arrecadação no Cidejude, que ela é uma receita bastante atrelada à taxa de juros. Então nós temos manutenção predial com 23 milhões, reformas com 20 milhões, entre outras despesas. Com relação às receitas, a fonte de recursos do Cidejude, ela vai ser aplicada em 46% com tecnologia da informação, 91%, 46% com tecnologia da informação, que representa 91 milhões, segurança 58,8 milhões, e aqui a gente inclui o contrato dos vigilantes armados, pagamento dos policiais do CETISP e dos ativos. Nós temos as despesas da Casa Militar e do Conselho de Segurança Institucional. Com relação às despesas do duodécimo, nós temos que 99,2% estão alocados a despesas com pessoal. Temos 0,4%, ou seja, 6 milhões com a realização de concurso público, e essa aqui é uma despesa que ela se paga porque a gente teria uma contrapartida numa receita, então essa receita inclusive foi prevista. Diárias, manutenção da saúde ocupacional, passagens aéreas e o PASEP, que é uma contribuição sobre as receitas próprias. Seriam essas as informações. Eu me coloco à disposição para sanar eventuais dúvidas com relação à proposta. Os colegas, Demador José Carlos está sem perdição. O vereador presidente, uma pessoa.